Vale do Pandjsir. Conheça a única província que ainda resiste ao Talibã no Afeganistão. Mahmoud Massoud, filho de herói da resistência à invasão soviética, pediu apoio à comunidade internacional. Amrullah Saleh, vice-presidente que diz ser o presidente interino, está na região. Assisto agora, em Últimas Notícias. Um vale montanhoso a cerca de 2 horas de carro da capital Cabul, é a única das 34 províncias do Afeganistão que está livre do controle do Talibã, e é no Vale do Pandjsir, que significa 5 leões, que está se formando o que parece ser uma resistência ao grupo extremista. A capital de Pandjsir é Bazarak, que fica a apenas 120 quilômetros a nordeste de Cabul, e a região é um vale íngreme e montanhoso de difícil acesso que nem os soviéticos nem os talibãs conseguiram conquistar, veja mais abaixo. O Talibã conquistou praticamente todo o Afeganistão em apenas 10 dias, mas ainda não tentou invadir a província. Veja também. É lá que estão 2 líderes, que se levantaram contra a tomada do poder. Ahmad Massoud, filho de 32 anos do lendário comandante Massoud, e Amrullah Saleh, primeiro vice-presidente afegão, que diz ser o legítimo presidente interino do país. Também está na região o general Bismillah Mohammadi, ministro da Defesa do governo deposto. Saleh, que era um dos assessores mais próximos do pai de Massoud, afirmou na terça-feira, 17, que em hipótese alguma, se curvaria aos terroristas do Talibã, e pediu: junte-se à resistência. Massoud tem usado a imprensa ocidental para pedir ajuda para combater o Talibã. Nos últimos dias, ele escreveu no jornal americano The Washington Post e na revista francesa La Règle du Jeu, A Regra do Jogo, em tradução livre, fundada pelo escritor Bernard-Henri Lévy, veja mais abaixo. Ahmad Massoud é filho do comandante Ahmad Shah Massoud, herói da resistência antissoviética no Afeganistão, que ganhou o apelido de Leão de Pandjsir. Seus seguidores o chamam de Amir Saib e Said, que significa nosso amado comandante martirizado. Até hoje Vale está cheio de carcaças de blindados soviéticos destruídos em batalhas mal-sucedidas para conquistá-lo. Além da União Soviética, na década de 80, o Talibã também não conseguiu conquistar o Vale do Pandjsir quando controlou o país, entre 1996 e 2001. Veja também. Massoud pai foi assassinado pela Alameda Qaeda na província de Takhar em 2001, dias antes do ataque terrorista do 11 de setembro, que desencadeou a invasão americana ao Afeganistão. Devido aos inimigos em comum, a província de Pandjsir serviu como reduto da Aliança do Norte, grupo armado que se aliou aos Estados Unidos da América durante a invasão de 2001, para tirar o Talibã do poder e expulsar a Alameda Qaeda do país. Massoud filho escreveu no Washington Post que está pronto para seguir os passos do pai e fez um apelo por armas e munições, dizendo ter combatentes em número suficiente para se opor ao Talibã. Veja mais sobre Ahmad Massoud no vídeo no começo desta reportagem. Escrevo do Vale do Pandjsir hoje, pronto para seguir os passos de meu pai, com lutadores mujahidins que estão preparados para enfrentar mais uma vez o Talibã, afirmou Massoud. Abre aspas. O Talibã não é um problema apenas para o povo afegão. Sob o controle do Talibã, o Afeganistão sem dúvida se tornará o marco zero do terrorismo islâmico radical. Fecha aspas. Escreveu o jovem de 32 anos. Abre aspas. Ataques contra as democracias serão tramadas aqui mais uma vez. Fecha aspas. Mahdi, um membro da resistência, afirmou à RFI, Rádio França Internacional, que se o Talibã assumir o poder de maneira duradoura, formar um governo e impor suas leis, haverá um fluxo ainda maior de pessoas deslocadas do resto do Afeganistão em direção a Pandjsir. Ele alertou que a província está cercada pelo Talibã. A qualquer momento podemos nos encontrar sitiados e confrontados com um ataque em grande escala. O Talibã pode fechar estradas, a fim de impedir o abastecimento da província, especialmente de ajuda humanitária. O espaço aéreo está aberto, destacou o rebelde. Portanto, é possível que aviões de países vizinhos entreguem ajuda. Continuamos com muita esperança, mas não podemos fazer isso sozinhos. Precisamos da ajuda e do apoio de outros países. Abre aspas.
É uma causa comum, contra a injustiça, contra o mal, contra a opressão. E não se trata apenas do Afeganistão, mas do mundo todo. Precisamos de ajuda urgente. Fecha aspas. Afirmou Mahdi. Se inscreva para acompanhar a cobertura desta e de muitas outras notícias. Veja também essas outras notícias que podem ser do seu interesse.